Quase meia-noite se ouvia um louvor. Paulo e Silas na prisão, com corrente em suas mãos, oravam e cantavam ao Senhor. De repente sobreveio um terremoto e as cadeias não puderam suportar. E então as portas se abriram, as correntes de suas mãos caíram. Pois o crente, quando ele é ungido, Deus não deixa só. O louvor faz cair muralhas e abre prisões. Quando o crente canta cheio da unção, Deus ordena seus anjos pra te socorrer. O louvor, quando é ungido, derrota o inimigo. Quando o crente canta, liberta o cativo. E o crente vence no poder do louvor. De repente sobreveio um terremoto e as cadeias não puderam suportar. E então as portas se abriram, as correntes de suas mãos caíram. Pois o crente, quando ele é ungido, Deus não deixa só. O louvor faz cair muralhas e abre prisões. Quando o crente canta cheio da unção, Deus ordena seus anjos pra te socorrer. O louvor, quando é ungido, derrota o inimigo. Quando o crente canta, liberta os cativos. E o crente vence no poder do louvor. O louvor faz cair muralhas e abre prisões. Quando o crente canta cheio da unção, Deus ordena seus anjos pra te socorrer. O louvor, quando é ungido, derrota o inimigo. Quando o crente canta, liberta os cativos. E o crente vence no poder do louvor. Então louve e adore, exalte, exalte pra sempre o Senhor. Então louve e o adore, exalte, exalte pra sempre o Senhor. O louvor faz cair muralhas e abre prisões. Quando o crente canta cheio da unção, Deus ordena seus anjos pra te socorrer. O louvor, quando é ungido, derrota o inimigo. Quando o crente canta, liberta os cativos. E o crente vence no poder do louvor. E o crente vence no poder do louvor. No poder do louvor. Mãos abençoada, vamos levantar bem alto assim para que todos os irmãos que estão participando conosco, todos os grupos, sintam o desejo, vontade de estar participando outras vezes conosco, amém? Vamos dizer bem forte: sois bem-vindos. Sois bem-vindos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga: Amém. Somos um povo, assim majestade, totalmente honrado, unido
Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nos sentimos honrados de receber o convite de estar aqui. E o Senhor já muito nos alegrou, tanto a mim quanto a minha esposa. Eu creio que Deus tem algo para realizar bem grande aqui nesta noite. Passamos uma semana bastante difícil, eu e minha esposa, e pude entender que Deus tem uma coisa reservada para nós. Quero desde já, meus queridos, ser grato a Deus pela vida, todo este ministério, esta igreja que está com a sua mocidade aniversariando, a mesma que completa o seu 20º aniversário, ao irmão Ricardo, que nos fez diretamente este convite, e ao pastor Daniel, que cedeu-nos esse espaço. Ao nosso muito obrigado, pastor, está ali. Coisa linda, irmãos. Este pastor, a gente olha para ele, a alegria em nosso coração, ela se torna espontânea. Tem pastores que a gente olha uma cara carcuda, né? Aquela cara de quem está com raiva. Agora olha bem o semblante do pastor Niel. Que coisa maravilhosa. Essa igreja está de parabéns. Deus a presenteou com um abençoado homem de Deus. Quero agradecer a irmã Aldecinha, junto com seu esposo. Cadê o Rogério? Está lá atrás. Deus abençoe, meu querido. Joia rara nas mãos de Deus. Fico feliz de ter conhecido este casal que nos hospedara ainda está nos hospedando até hoje, e espero poder, durante este período de tempo que aqui estamos, poder causar uma boa impressão em vós, a todos, porque o coração ele fica num tic-tac muito forte, irmãos. A gente fica olhando assim o semblante de cada um, parece que já nos conhecemos há tantos anos. Eu estava ali sentado, olhava para o irmão Ricardo e eu pensava, será que ontem que eu conheci? Parece que é uma amizade já antiga, mas que Deus abençoe a igreja, a todos quanto aqui estão. Desde já vai aí o nosso muito obrigado. Viemos ali da cidade de Anchieta, no estado do Espírito Santo. Estou um pouco ansioso para retornar, porque também eu tenho um compromisso, onde eu pastoreio ali já há bons anos aquela igreja, e o povo sente a falta do pastor. Então, quero poder estar lá amanhã, ainda à noite, naquele culto abençoado, e lá mesmo intercedendo por cada um de vós. Meus queridos, por favor, abra a Bíblia Sagrada. Vamos ao tema desta festividade de conclave espiritual, esse congresso. Filipenses, 1º capítulo, versículo de número 6. Na verdade, quem estaria pregando hoje seria minha esposa, mas onde eu cheguei moído, não como aquele do livro de Isaías capítulo 53, porque aquele foi moído por nossas transgressões, ele fora ferido por nossas iniquidades. Eu cheguei bastante cansado, totalizando foram 16 horas dentro do carro, demoramos bastante, chegamos a nos perder, e onde eu estava bem maltratado, mas hoje o Senhor me deu renovo nas forças. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Desde já também quero pedir oração nesta igreja pela vida da minha esposa. Mês que vem, no final do mês que vem, ela estará lançando o seu 4º CD. Deus tem dado grandes vitórias a essa serva de Deus. Diz assim, irmãos: tendo por certo isto mesmo,
que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Vamos repetir, irmãos? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Podemos assentar? Aleluia. Sei que aqui há adoradores de Deus. Lá em Gênesis capítulo 22, versículo 5, tem uma história muito linda. No versículo 5 é onde Abraão, ele dá uma palavra aos seus 2 moços que ali ele deixaram, e ele diz: ficai aqui com os jumentos, que eu e meu filho subiremos a adorar o Senhor, e tendo adorado, retornaremos a vós. Observe bem, 2 moços ficaram tomando conta do jumento, e 2 subiram ao monte para adorar o Senhor. São 2 opções: ou vai adorar a Deus, ou fica tomando conta de jumento. Aquele que toma conta de jumento, geralmente ele nem sai do lugar, porque jumento, quando empaca, nem uma pá mecânica retira. Mas os 2 que subiram a adoração, eles viram a resposta de Deus. Eles alcançaram ali a providência divina. O adorador, ele segue em frente. O adorador é aquele que não vai à igreja a fim de adorar. Ele já sai de casa adorando. No norte do estado de Minas havia um pastor muito alegre, muito feliz, e no decorrer dos cultos ele sempre tinha uma mania de dizer que aquele irmão que estava alegre deveria levantar a mão e adorar a Deus. A todo instante ele dizia isso. E quando ele ia começar o culto, ele já dizia: irmãos, a paz do Senhor. Ao que responde, levanta a mão e glorifique a Deus. E depois ele ia ler a palavra de Deus. Antes de ler, eu quero ler, mas eu quero que você primeiro levante a mão e adore a Deus. Havia um casal na igreja e o esposo dissera para a esposa: com este pastor eu não fico nessa igreja. E a esposa acalmando, o esposo disse: calma, ele é assim mesmo, é porque é a alegria de servir a Deus. E ele disse: se ele falar mais uma vez para levantar a mão e adorar a Deus, eu vou me levantar, eu vou embora, e aqui eu não deixo o meu dízimo, aqui eu não deixo o meu dinheiro. E quando ele nem bem terminara, o pastor disse: agora vamos a harpa cristã adorar o Senhor. Enquanto você procura, levante a mão e adore a Deus. E aquele irmão foi se levantando, a esposa segurou o braço dele e disse: não vá, por favor. E ele disse: ele vai falar de novo e eu vou embora. E nem bem terminara, o pastor disse: o hino de número 15 da harpa, procure, encontre, levante a mão e adore ao Senhor. Aquele irmão saiu dentro da igreja, levou dali o seu dízimo, a sua oferta, e quando ele saíra da igreja do lado de fora, o moço diante dele apontou-lhe a arma e disse: mãos a alto, isto é um assalto. Levou todo o seu dinheiro, tudo quanto tinha. Isto acontece para aquele que não gosta de adorar a Deus. Aquele homem levantou a mão para o bandido levar o que ele tinha. Ele não queria levantar a mão para adorar ao Senhor. O Senhor, ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Oh, alabando como nasce. Meus irmãos, Deus não brinca de ser Deus. E tem muita gente brincando de ser crente. Nesta segunda-feira passada, eu e minha esposa, a
Após sairmos do cemitério, onde 2 jovens morreram tragicamente, incendiados, morreram vivos pelo fogo, após o carro deles colidir com outro, após um acidente, eles morreram ali gritando nas chamas do fogo. Ao sairmos do cemitério, a minha esposa, direcionada por Deus, me disse: vamos à casa da irmã Branca, a mãe de um deles. Quando lá chegamos, havia bastante gente ali, e antes de sairmos, nós anunciamos que iríamos fazer uma oração, a oração do consolo, a oração do conforto da família. E quando íamos orar, o filho dela mais velho que ali estava, ele começou a ficar vermelho, ele começou a tremer, ele caiu ao chão, e ali começava a dar um infarto naquele homem. Uma coisa feia em seu semblante surgira, de vermelho, ele roxeou todo, ele ficou gelado, como se estivesse dentro de um congelador. Todo o seu corpo endurecera de forma muito grande, os seus olhos começaram a perder a cor, ele espumava, parecia que havia engolido algum sabão em pó. E aquele homem começou naquela situação ali, em que a morte o estava tomando naquele momento. Não dava nem mesmo para ser socorrido ao hospital, chegaria não a tempo. E em meio àquela luta, àquela batalha espiritual, o Senhor repreendeu a morte, e o Senhor conceder aquela vitória. O diabo, ele não brinca de ser diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E estamos aqui nesta noite porque queremos preparar um culto abençoado para Deus. Há quem ora dizendo da seguinte maneira: Deus, dá-nos um culto abençoado. Não é esta a oração, não é Deus que nos dá um culto, mas nós que viemos para oferecer um culto a Deus, um culto agradável, um culto racional. Por isso, antes de pregar, eu gostaria que você abrisse o teu coração, porque a palavra diz que aquele que é de Deus, ele ouve a voz de Deus. Aleluia. Há um tema bastante sugestivo, abençoado nesta noite. Um tema em que nos diz que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Observe aqui nessa carta aos Filipenses, onde não irei muito me deter de forma textual, até mesmo porque a minha esposa da noite de ontem, ela trouxe uma mensagem onde toda esta carta fora explorada. E nós sabemos que Paulo, ao escrever esta carta, esta fora mais uma das conhecidas como as cartas da prisão. Paulo escrevera aos Colossenses, escrevera aos Tessalonicenses, escrevera a Timóteo, escrevera a Filemon e também aos Filipenses, dentro da prisão de Roma. E aqui, nessa carta aos Filipenses, é uma das cartas que Paulo escrevera, em que ele demonstrara um afeto muito grande, um carinho especial para esses irmãos. Era uma igreja que ele fundara, que lhe proporcionara muita alegria. Não era como a igreja de Corinto, que Paulo teve que enviar alguns escritos doutrinários, algumas repreensões, admoestações, em que quando Paulo percebera que havia divisões nela, e ele chegou ao ponto de dizer: eu nada propus saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E em meio àquele discurso da carta, ele ainda dissera: a minha palavra e a minha pregação, elas não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria de homens, mas sim no poder de Deus. Paulo dizia que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós os salvos é poder de Deus. É poder de Deus.
Mas quando ele escreveu aos Filipenses, era com alegria no coração. A igreja de Corinto não abençoava o ministério de Paulo. A igreja de Corinto não ajudava a Paulo, mas a igreja de Filipos era diferente. Era uma igreja não somente acolhedora, mas uma igreja que ajudava todo o ministério do apóstolo Paulo. É uma igreja consciente das necessidades do missionário. E em meio a tudo isso, encontramos aqui, já no início, na saudação desta carta de Paulo aos Filipenses, ele falando daquele que começou a boa obra. Aqui há 3 pontos importantes. Primeiro, ele fala do começo. Segundo, ele fala do aperfeiçoamento. E terceiro, ele fala do dia do Senhor Jesus Cristo. Falando sobre o começo, quando falamos sobre começo, nós falamos em dificuldades. Quando nós falamos em começo, nós falamos em oportunidades. Falando em começo, já dizia Salomão que melhor é o fim do que o princípio de todas as coisas. Quando nós falamos no começo, nós falamos naquele que ainda está engateando. Quando falamos no começo, é porque ainda não sabemos o que está por vir. Começo fala de uma incerteza. Quando nós falamos sobre o começo, nós temos uma dificuldade de visão futura. Falamos no começo é porque nós ainda não sabemos o amanhã, nós não sabemos o depois. Quando alguém ele tem um começo, ele tem um princípio, ele sabe que uma história há de ser contada, mas ele ainda não sabe o que há de vir por essa história. Eu até mesmo quero crer nessa noite que Deus vai escrever histórias diferentes aqui. Histórias como a história de Jacó, que a Bíblia nos fala no capítulo 28 de Gênesis, que Jacó estava fugindo da Mesopotâmia. Jacó estava fugindo por causa do seu irmão Esaú, e estava indo em direção a Padã Arã. Quando ele chegara em Arã, ali cansado daquela fuga, e a tarde já estava saindo, a noite já estava chegando. Em meio ao cansaço, diz-nos a Bíblia que ele apanhou uma pedra e a pôs por cabeceira e não travesseiro. Ele a pôs por cabeceira, ali deitou, dormiu e sonhou com uma escada cujo topo dava nos céus. Anjos subiam e desciam por ela. Observe que Jacó, ele colocara a pedra por cabeceira. E quando eu procurei no dicionário Aurélio o porquê, o que significava pedra por cabeceira, e eu vi ali que pedra por cabeceira significa uma lápide, ou seja, uma pedra em sentido vertical em forma de prumo. É aquela que em cemitério encontra-se as pessoas já falecidas, enterradas, onde muitas na lápide está escrito: aqui jaz fulano de tal. Jacó, na verdade, ele colocara aquela pedra por cabeceira, porque ele estava querendo dizer: aqui jaz o Jacó. Ele estava já querendo colocar um fim na sua história, porém uma coisa ele não sabia: enquanto ele imaginava que estava sendo o fim da história, o Senhor estava no começo dela. Há pessoas que acreditam que a sua história está no fim. Deus está te dizendo: ela está no começo, ela ainda está engateando. Tem muita gente acreditando que já fez demais para Deus. Tem gente que já acredita que chegou no auge, no apogeu da sua vida espiritual. Ei, ainda tem Deus para escrever uma história na tua vida. Aleluia, aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Paulo estava ali
na igreja de Filipe, onde o amor por aquela igreja era tão grande que ele, quando escrevera, havia alegria nos seus lábios. Paulo, quando estava passando para aqueles irmãos a necessidade de aqueles irmãos estarem sempre unidos em comunhão, ainda que ele entendia que duas irmãs, estas que eram tão amigas, que muito cooperaram com a obra de Deus ali em Filipos, estavam agora desunidas, estavam em meio a uma inimizade. Isso preocupou muito a Paulo, e uma das coisas que Paulo usou como prioridade ali, para começar a tratar dos assuntos necessários para aquela igreja, era retirar a inimizade. E que Paulo começou por aí, trazendo ali uma reconciliação, mostrando a necessidade do perdão e de que elas andassem de mãos dadas. Uma igreja para estar em uma situação de progresso, uma igreja que esteja em uma situação militante, ela não pode estar de mãos separadas. Não tem esse negócio de querer cantar melhor do que ninguém, não tem esse negócio de ter uma melhor dicção, de que prega melhor, de que o conhecimento é superior a de outrem. Não tem esse negócio de querer dizer que fulano de tal não presta, que você é o melhor. Hoje em dia é um tal de querer pisar nos outros, hoje é um tal de querer passar na frente dos outros, é um tal de arrumar briga de irmão com irmão. Ei, eu quero te falar uma coisa aqui: você não precisa ficar brigando com ninguém. Sabe por quê? O que Deus tem preparado para você é seu e ninguém conta. Quando Elias desafiara os profetas de Baal e que soubera que Jezabel intentava matá-lo, ele foi então para um vale chamado Querite, e ali ele começou a saciar a sua sede naquele vale, porém não havia alimento ali para ele. Então Deus enviara um animal, uma ave por nome de corvo, e aquele corvo, aquela ave de rapina, a toda a tardinha levava pão e carne para Elias. Observe bem, esta ave de rapina da família do urubu, esta ave, ela no momento da fome, ela come até mesmo seus próprios filhotes. E ali ela levava pão e carne à tardinha para Elias todos os dias. Ela levava e entregava a um profeta. Isso por quê? Porque ainda que fosse uma ave, ela tinha consciência que aquilo dali não era para ela, era para o homem de Deus. É por isso que eu estou te dizendo que é seu e ninguém toma. Aquilo que Deus já tem providenciado para a tua vida, ei, o inimigo não toma, macumbeiro não tira. Macumbeiro, ele pode misturar a boca de sapo, ele pode levantar qualquer um dos seus adeptos, pode ter vela vermelha, azul, branca, amarela para você, pode colocar farofa com galinha preta. Ei, o que é seu ninguém toma. Não toma o que é seu, ele não toca. Ele pode conduzir para você, mas tocar não toca. Saiba que ele não vai tocar no teu marido, ele não toca na sua esposa, ele não toca no teu emprego, porque Deus preparou para você, então é seu, por isso toma posse. Aqui nos fala do começo. O começo é como um lavrador, que ele sabe que o começo não é fácil. Todo começo ele é difícil. Tem muita gente que quer começar lá em cima, e geralmente quem começa lá em cima termina lá embaixo. Quem começa na frente acaba atrás. É por isso que Salomão disse que o fim é melhor
melhor do que o começo. Teve muita gente que começou bem, teve muita gente que começou em pé, teve muita gente quando começou estava já profetizando, já estava pregando, seu nome já estava aparecendo nas cartas, mas foi só o começo. E cadê? Já sumiu, já desapareceu, já parou. Melhor aquele que no começo estava capenga, estava se arrastando, estava só pedindo oração, estava com lágrima, aquele que no começo ele quase não podia ficar de pé, mas olha para ele agora, olha aí, tá de pé, ele fala língua, ele adora, ele profetiza. No começo foi difícil, é assim mesmo, irmão. No começo é dificuldade, no começo é um problema, mas depois não, depois a porta se abre, depois é só curvar. Aquele que começou a boa obra em vós, ele a aperfeiçoará. Entenda bem, irmão, aqui está dizendo que é ele quem vai aperfeiçoar, é ele quem vai aperfeiçoar. Porque isso, se você perceber bem, Moisés que fora levado para o Egito para tornar-se filho de Faraó, Moisés que aprendera toda a ciência do Egito, Moisés que tinha um conhecimento da melhor faculdade do Egito, estava aprendendo para ser Faraó. Moisés achava que entendia muito. Deus fez com que Moisés saísse aos 40 anos do Egito e o levou para o deserto. Quando Moisés estava no deserto, estava preparado, porque ele já estava com 80 anos, 40 anos ficaram no Egito. Depois ele foi nas terras de Midian junto a seu sogro, e ali em meio a Jefe ele cuidava conta de animais, eram ovelhas. Ele aprendera com Deus. A voz de homem ele não ouvia, era a voz de Deus. Quer ser aperfeiçoado, irmão? Primeira coisa, aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Estão pregando tantas filosofias hoje, estão pregando tanta sabedoria humana, estão sendo os mestres da palavra secundária, e o povo admira. Mas quem nasce de novo é diferente. Paulo disse que ele usara o que aprendera como esterco. Há uma escola chamada Escola de Deus. Essa escola você precisa passar por ela. Se nós passamos pela escola de Deus, nós não perdemos o primeiro amor. Quando nós passamos pela escola de Deus, nós começamos a aprender que o caminho de Deus ele é estreito, mas ele é perfeito. Oh, aleluia! É por isso que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, ele começa a dizer que tudo tem que ser verdadeiro, em tudo tem que ser honesto, que em tudo tem que ser justo, que em tudo tem que ser puro, tem que ser amável, tem que ser de boa fama. Pois se houver virtude nisso, se houver louvor nisso, e ele disse, então pensai. O aperfeiçoamento ele vem não na exaltação, mas ele vem na humilhação, ele vem na obediência. É por isso que Paulo, a escrever na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11, ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, pois sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de
servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e sendo semelhante aos homens, ele fora obediente até a morte, e morte esta de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, a este nome, Jesus Cristo, todos os joelhos dos que estão no céu, todos os joelhos dos que estão na terra, todos os joelhos dos que estão debaixo da terra, hão de se dobrar, e toda língua há de confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus. Tem muita gente começando agora, já quer o nome nos cartazes, já quer o nome nos outdoors, já quer a sua divulgação nas rádios, está começando agora, ainda não se humilhou, ainda não desceu, ainda não aprendeu, ainda não viveu no deserto, ainda não entrou na provação, já quer ser grande, já quer ser forte, já quer ser poderoso. Ei, há uma lição aqui que eu aprendo com Paulo. Oh, Paulo disse assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de nós, prossigamos para o alvo. Oh, aleluia, pelo prêmio da santa, da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Quando ele dizia, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, há tantas coisas necessárias para ficar para trás e ser esquecido. O que fica para trás é pecado, o que fica para trás é problema, o que fica para trás é enfermidade, o que fica para trás é a inveja, o que fica para trás é a perseguição, o que fica para trás é o disse-me-disse, mas o que fica adiante de nós está a cura, adiante de nós estão os milagres, adiante de nós estão as portas abertas. Os que estão avançando, cadê? Só os que estão avançando estão olhando para o alvo. Aleluia, eu vou te dar 15 segundos de adoração. Eu quero ver quem está avançando, os que estão avançando, os que estão esquecendo das coisas de trás. Lá atrás eu era um cachaceiro, lá atrás eu era um macumbeiro, lá atrás eu era prostituta, lá atrás eu era um mentiroso, lá atrás eu estava caído, mas eu estou avançando, eu estou avançando. Lá eu estava caído, mas eu estou de pé. Lá eu estava fraco, ai, acaba da cana. Oh, levanta. Fica assim até o dia de Jesus. Até o dia de Jesus. Que dia é esse? O dia do Senhor. Aleluia. A Bíblia fala que o dia do Senhor é o dia da salvação. A Bíblia fala que o dia do Senhor é o dia do arrebatamento. A Bíblia diz que o dia do Senhor é o dia da redenção. A Bíblia diz que o dia do Senhor é o dia do juízo. Ficai assim até o dia do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Paulo, quando estava preso, escrevendo essa carta, as coisas não estavam fáceis para ele, não. Ele estava preso e ele estava amarrado junto ali em meio àquela prisão. Ali ele pregava, ali ele estava alegre,
momento da sua morte, segundo estava a sua carta escrita, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, o versículo 6 e diante, aonde ele diz: eis que eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Aí ele aumenta a letra e começa a escrever: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu larguei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, o recaço e decomanacha, pois o justo juiz, ele me dará a mim e não só a mim. Aí ele escreveu: mas a todos quanto amarem a sua vida. Aleluia, o dia do Senhor vem, o dia do Senhor vem. Ai, que coisa linda, parece que vejo o Salmo 24 se cumprindo, onde o noivo e a noiva caminham alegremente, agora já não está diante do paraíso, mas diante dos portais celestiais, e chegando lá, o noivo em meio àquela alegria começa a dizer: oh aleluia, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E ele vai ouvir a resposta. Alguém vai perguntar: quem é este Rei da Glória? E ele responde: é o Senhor forte e poderoso, ele é o Rei da Glória. A porta não vai se abrir. Então ele diz de novo: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí sim, irmãos, aí eles perguntam: quem é esse Rei da Glória? A noiva do Cordeiro, eu e você, nós vamos estar lá, nós vamos colocar a mãozinha na boca do noivo, e quando desespera que nós vamos responder: é Ele, o Senhor forte e poderoso, tremendo na guerra, o Senhor dos exércitos. Vai ser isso mesmo, vai ser assim, é desse jeito. Se eu falar de pé, deu errado aqui, Deus do céu. Esse dia vem. Eu estava observando, o Brasil parou em meio a protestos, todas as televisões, todos os canais, havia as rádios, tudo anunciando, era baderna, era vandalismo, mas as notícias surgiram em todas partes, e ali eu pensava: parece até que a igreja for arrebatada, estão queimando carro, estão em meio a desespero, e vai ser mais ou menos assim mesmo, irmãos. Aleluia. Quando você estiver louvando, você nem vai terminar o hino, quando menos perceber, você vai subir. Quantos querem subir com ele? Quantos? Ao nome do nosso Deus, amém? Vamos então com o nosso irmão presbítero Air, que estará dando a benção, e nós estaremos aqui ministrando, aleluia, a benção final para a tua vida. Que Deus abençoe, Vila Haroldo, enfim, pastor Paulo, todos os irmãos que estão aqui conosco nesta noite. A vitória é nossa, a vitória é tua, a vitória é da igreja. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e o povo de Deus diga bem forte: amém.